Eu não quero que ele seja um resultado dos meus desejos. Eu quero que ele sinta que ele tem liberdade de ser quem ele quer ser. Hoje é um vídeo diferente. Hoje é um vídeo cheio de reflexão, de coração e de uma alegria que se mistura com um pouquinho de melancolia, porque joga na minha cara que meu filho tá crescendo. Essa semana a gente desmontou o quarto dele de pequenininho pra refazer os móveis. E agora ele tem um quarto de menino grande. E a gente desmontou o quarto, mas eu também tô desmontando algumas lembranças. E eu vou compartilhar isso com vocês hoje. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você gosta de refletir, de pensar sobre o cuidado familiar, autocuidado. É pra você que eu produzo conteúdo aqui. Então já deixa o seu like porque isso ajuda muito o YouTube a entregar os meus conteúdos para outras pessoas com um interesse parecido com o seu. Meu filho vai fazer 9 anos mês que vem e todo esse processo de pensar aniversário, de mudar quarto, de estruturar qual que vai ser o local de estudo dele, etc. Tudo isso tem feito eu refletir muito sobre as minhas mudanças internas também. E eu tô lembrando muito de quando eu montei esse quarto, do sentimento que eu tinha na época. Eu planejei esse quarto inspirada no livro do Pequeno Príncipe. Inclusive, o meu filho tem umas 3 versões desse livro. O aniversário de 1 ano dele foi com a temática do Pequeno Príncipe. A lembrancinha foi um livro do Pequeno Príncipe. E eu tenho esse livro, inclusive, guardado aqui até hoje. Vou pegar pra mostrar. Essa foi a lembrança de 1 ano do aniversário do meu filho. Será que eu gosto da história do Pequeno Príncipe? Será que eu gosto dos ensinamentos que estão neste livrinho? Até na minha dissertação de mestrado eu coloquei um trechinho desse livro. Mas voltando à história do quarto. Então, eu planejei o quarto dele com o tema do Pequeno Príncipe. E eu coloquei um avião na parede. Vou colocar a imagem aqui pra vocês verem. Tinha um avião e a bancada dele e um nicho grande, né? Uma prateleira grande, uma estante grande. E a primeira coisa que ele quis tirar do quarto quando a gente conversou sobre modificar foi o avião. Até um quadrinho do Pequeno Príncipe eu pintei em aquarela. Eu deixei no quarto dele de decoração. Ele também quis tirar o quadrinho. E aí eu fico pensando, foi tão difícil achar alguém que conseguisse fazer esse avião de marcenaria. Eu me lembro da sensação de quando eu tava pintando o quadrinho de aquarela, pensando, esse quadrinho é para o quarto do meu menino. Então aquele quarto não era só um quarto, era uma verdadeira declaração de amor da minha parte. Era o meu jeito de dizer pra ele, eu pensei em você, eu esperei por você, eu vou cuidar de você, eu tô aqui. E ele simplesmente quis tirar o avião. O meu filho tá crescendo, tá desenvolvendo os próprios gostos e muitos desses gostos são completamente diferentes dos meus e eu preciso ter muito cuidado pra não me esforçar pra transformar ele numa versão idealizada daquilo que eu espero, sabe? Eu não quero que ele seja um resultado dos meus desejos. Eu quero que ele sinta que ele tem liberdade de ser quem ele quer ser. Ver ele dizer o que ele gosta, o que ele não gosta, se colocar, né, nas nossas conversas, me dá um orgulho e ao mesmo tempo me convida a fazer um esforço grande, que é o de não me espraiar pra cima dele como se ele fosse algo só meu e ponto. Eu diria que é um esforço de não roubar o direito dele de ser uma pessoa diferente de mim. De procurar esse equilíbrio difícil entre conduzir sem obrigar, de ensinar sem pressionar, conseguir apenas orientar o caminho e confiar de que ele é capaz de dar os passos por conta própria, sabe? Eu sei que algumas pessoas vão falar que eu tô exagerando, meu filho não tá indo embora de casa, afinal de contas, ele tá só aí fazendo 9 anos. Mas tem uma coisa que muita gente não sabe, que é a fase do Rubicão. A fase do Rubicão acontece justamente nesse período que a gente tá vivendo, entre 8 e 9 anos. É um verdadeiro divisor de águas, meu amor. Inclusive, não sei se você sabe, mas Rubicão era o nome do rio que separava o território que era governado por Júlio César do território que era governado pelo Senado Romano. E o Júlio César atravessou o rio para dominar o território. E depois que ele atravessou, não tinha mais volta. Foi. Por isso que a gente fala que é a fase do Rubicão. É uma fase que marca o fim daquela infância mágica para o início de um desenvolvimento de uma consciência mais realista. Então agora meu filho já não acredita muito em Papai Noel, já não acredita mais em Fada do Dente, já não acredita mais num monte de coisa, inclusive em mim.
Às vezes, muitas vezes. Inclusive, esse é um outro ponto que é legal a gente conversar, porque eu tenho uma de 3 anos também, né? Então eu tenho que estar sempre equilibrando para que ele não desfaça as magias que ela ainda acredita, né? Mas o fato é que quando passa por essa fase, realmente não volta mais, a infância vai se transformar mesmo, é como se fosse uma introdução à pré-adolescência. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando sobre essa fase, porque eu já estudei um pouquinho sobre ela para lidar aqui em casa com as questões que têm aparecido cotidianamente. E não tem muito conteúdo na internet sobre isso, tá? Então, se você quiser mesmo que eu fale sobre isso, comenta aqui embaixo, que eu vou inclusive perguntar lá no meu Instagram também, que eu acho que é um assunto legal para mães que estão passando por essa fase dos 8, 9 anos. E aproveitando, se você ainda não me segue no Instagram, na hora que você terminar esse vídeo aqui, já vai lá e me procura, é @juandrolage, começa a me seguir lá e acompanhar lá, eu trago bastante reflexão, assim, do dia a dia mesmo, cotidiano. Mas voltando ao assunto, quando meu filho nasceu, foi um processo tão transformador pra mim que quando ele tava um pouquinho maior eu fiz a minha primeira tatuagem, essa aqui, ó. E essa tatuagem foi inspirada em um poema chamado O Laço e o Abraço. Muita gente acha que esse poema é do Mário Quintana, mas não é. Ele foi escrito por uma mulher, uma psicóloga, chamada Maria Beatriz Marinho dos Anjos. E esse poema acompanhou muito a minha experiência de maternidade, porque eu queria muito construir um vínculo com meu filho que não apertasse, que não aprisionasse. Eu vou ler esse poema pra vocês porque ele é muito bonito, peraí. O Laço e o Abraço. Meu Deus, como é engraçado. Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço. Uma fita dando voltas, enrosca-se, mas não se embola. Vira, revira, circula e pronto, está dado o laço. É assim que é o abraço, coração com coração, tudo isso cercado de braço. É assim que é o laço. Um abraço no presente, no cabelo, no vestido, em qualquer coisa onde o faço. E quando puxo uma ponta, o que é que acontece? Vai escorregando, devagarzinho, desmancha, desfaz o abraço. Solta o presente, o cabelo, fica solto no vestido. E na fita, que curioso, não faltou nenhum pedaço. Ah, então é assim o amor, a amizade, tudo que é sentimento. Como um pedaço de fita. Enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora, deixando livre as duas bandas do laço. Por isso é que se diz laço afetivo, laço de amizade. E quando alguém briga, então se diz romperam-se os laços. E saem as duas partes, igual meus pedaços de fita, sem perder nenhum pedaço. Então, o amor e a amizade são isso. Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam, porque quando vira nó, já deixou de ser um laço. E aí a ideia aqui é que sejam linhas coloridas, que estão entrelaçadas formando esse coração e as iniciais do meu filho. E por que que isso faz tanto sentido pra mim? Porque eu tenho uma certa tendência ao controle. E eu queria muito não fazer isso com os meus filhos, então eu me comprometi em observar sempre que eu tô caminhando para um lado mais controlador, assim, eu respiro e tento verificar se faz sentido todo aquele controle ou não. E quando eu soube que eu tava gestante, etc., eu meio que fiz esse pacto comigo mesma para que eu não transbordasse isso pros meus filhos, né? Porque afinal de contas, o que eu quero criar é laço, não um nó. Coração com coração, sem faltar nenhum pedaço. Atravessar essa fase do Rubicão é ganhar um lugar próprio no mundo. Na verdade, é construir um lugar próprio no mundo. E para nós, mães, o desafio é esse: conseguir orientar, conduzir, soltar a mão sem deixar de ser o porto seguro. Então é isso. Se essa reflexão te atravessou, deixa seu like aqui nesse vídeo, compartilha com outra mãe que talvez esteja também passando por esse momento e fica por aqui. Te vejo na semana que vem. Tchau!